Fui deixado no escuro, e lá encontrei luz. Fui deixado no escuro. A luz que antes parecia natural, quase garantida, simplesmente se apagou. E então, restou apenas o silêncio. Um silêncio pesado que preenche cada canto do corpo, como se a ausência de claridade externa expusesse uma escuridão interna, um eco que ressoa no peito. Essa angústia silenciosa não tem voz, não clama por socorro, apenas pesa como um manto escuro que te envolve, abafando os sentidos e distorcendo o tempo. É o tipo de escuridão que não se vê, mas se sente profundamente, porque ela é feita de falta, de vazio, de perguntas que não encontram resposta. Sêneca nos lembra que o marinheiro não aprende a navegar em dias calmos, mas sim nas tempestades, nas ondas que quebram e ameaçam. Essa escuridão que parece castigo, na verdade, é parte inevitável do caminho, a noite interna, que nos obriga a confrontar o que está escondido, que foi ignorado. É no silêncio dessa sombra que a força começa a surgir, mesmo que a gente ainda não a veja. A escuridão não é ausência total, ela é um convite para olhar para dentro, para escutar a própria respiração quando o mundo externo parece desabar. Epicteto, com sua voz serena e firme, nos lembra que, mesmo quando tudo parece vazio e sem controle, a centelha do juízo permanece livre. Nenhum homem é verdadeiramente livre se não for senhor de si mesmo. Essa liberdade não depende do que está lá fora, do que chega ou deixa de chegar, toque ou do olhar. Ela começa no instante em que voltamos o olhar para dentro e reconhecemos que, mesmo no escuro, a luz que importa nunca foi apagada. Ela está ali, dentro de nós, esperando ser vista. É normal sentir medo do próprio escuro. Normal sentir o peito apertado diante desse vazio, porque o escuro é desconhecido e o desconhecido assusta, mas também é o espaço onde a nossa luz pode nascer. O espaço onde a dor oculta, aquela que não se mostra para os outros, ganha uma voz interna, uma presença silenciosa que começa a se afirmar. O silêncio que você sente agora não é um vazio sem sentido, é o começo do encontro mais importante, o encontro consigo mesmo. E é nesse momento que a jornada começa, mesmo sem mapa, mesmo sem garantia, porque quando tudo parece perdido, é ali, no escuro, que se acende a luz que vai nos guiar adiante. A ferida do abandono silencioso, o silêncio que acompanha o abandono, é uma ferida que não sangra, mas dói. É o vazio que ecoa quando ninguém pergunta se ainda dói. Quando, em vez disso, se oferece apenas conselhos vazios, frases feitas que soam distantes, desconectadas da profundidade daquilo que você sente. Nessa ausência de atenção verdadeira, cresce um padrão inconsciente, uma espera por migalhas que parecem nunca chegar. Você se reduz para caber no espaço dos outros, aceita menos do que merece, espera mais do que devia, e aos poucos se perde em fragmentos de si mesmo que foram dados para não ficar sozinho. Esse esperar que se prolonga corrói a dignidade, porque amar, quando significa negar a própria presença, é um erro silencioso que se repete com frequência. É um ciclo invisível que se fortalece na rejeição crônica, onde o medo de não caber no mundo adulto se mistura com a sensação de ser invisível, de não existir para quem deveria se importar. O abandono não precisa de palavras para se manifestar. Ele se instala no espaço entre olhares que desviam, nos encontros que não acontecem, no toque que nunca chega. E esse vazio ressoa alto dentro de você, mesmo quando tudo parece calmo. E então, uma pergunta surge, quase como um sussurro. Você repete o silêncio de quem não pediu para ficar? Quem cala a própria voz para não ferir o outro? Quantas vezes você escolheu se calar para evitar o desconforto? Quantas vezes preferiu esconder sua dor para não causar pesar? A ferida do abandono silencioso não é só sobre ser deixado, mas sobre como você aprendeu a se deixar para trás. E é justamente nesse lugar de silêncio e dor que começa a possibilidade de se reencontrar, de escutar a voz que esteve abafada por tanto tempo e que agora, finalmente, pede para ser ouvida. O erro invisível de buscar luz nos outros. Existe uma armadilha silenciosa em que muitos de nós caímos, a de atribuir ao outro a responsabilidade de iluminar nossas próprias sombras. Esperamos que alguém acenda a luz que deixamos apagar, que ofereça calor onde a frieza se instalou, que preencha os vazios que sentimos. É como esperar que o sol nos traga o frescor da lua, uma expectativa que jamais se realiza, porque são coisas diferentes e cada uma tem seu tempo, sua natureza. Sêneca nos lembra dessa tolice, dessa confusão entre calor e clareza que nos mantém presos numa ilusão. Quando buscamos fora aquilo que
só pode nascer dentro, reforçamos um ciclo de frustrações. Recebemos o que o outro tem para dar e raramente é o que precisamos. Somos convidados a aceitar migalhas, fragmentos de atenção, afeto pela metade, e na tentativa de manter a conexão, nos moldamos, nos sacrificamos, nos tornamos sombras do que realmente somos. Mas a virtude, essa força silenciosa e verdadeira, não nasce das concessões que fazemos para os outros, mas do ajuste interno do nosso próprio juízo. É no autoconhecimento que encontramos o caminho para a luz que procuramos. Antes de partilhar sua dor com o mundo, há um exercício simples, mas poderoso. Tente nomear, em silêncio, o que realmente precisa sentir. Identifique aquela emoção verdadeira que está por trás do desejo de ser visto, amado ou acolhido. Porque só quando trazemos para a consciência esse sentimento puro, livre das máscaras, podemos começar a trilhar um caminho onde a luz deixa de depender do outro para brilhar. É um convite para parar de esperar por luz alheia e acender a chama dentro de si mesmo. A revelação da centelha esquecida é um momento silencioso, quase imperceptível, quando todas as expectativas externas cessam e algo dentro de você começa a brilhar. Uma fagulha que nunca se apagou de verdade, mas que ficou escondida sob camadas de desgaste e exaustão. É o ponto de luz que resiste, o fogo que a tempestade não conseguiu apagar. Essa centelha esquecida é como uma tocha enterrada sob escombros emocionais, que só espera que você pare de carregar o peso dos dramas alheios para finalmente reaparecer com força. A exaustão emocional cria um espaço estranho, um vazio que inicialmente parece completo, mas que, na verdade, é o lugar onde sua própria chama pode renascer. Você já não tem forças para sustentar expectativas que não são suas, já não carrega o peso de tentar controlar o que nunca esteve sob seu controle. E é nesse cansaço profundo que a consciência do próprio brilho começa a se manifestar, de forma sutil, porém real. E se não for no pedido, no clamor, na busca desesperada por respostas, mas no silêncio que você ousa finalmente ouvir, que sua luz realmente se revela, e se a paz que você tanto deseja estiver nesse espaço calmo, dentro de você, pronto para ser acessado, a cada respiração, experimente por alguns instantes respirar com atenção. Inspire e expire, sentindo o calor que cresce no centro do seu peito, essa luz invisível que nunca deixou de existir. Ali está o início de um reencontro. Ali começa o despertar da força que nunca foi embora. Práticas estoicas para acender a chama própria. Antes de dormir, reserve 2 minutos para escrever o que ainda acende seu peito. Esse diário do escuro não precisa de explicações, não precisa de julgamento. Só precisa ser um espaço onde você possa encontrar a verdade que insiste em existir, mesmo na sombra. Imagine que você está enviando uma carta para si mesmo, uma carta escrita com honestidade e compaixão que acolhe o que está vivo e pulsa dentro de você, mesmo quando parece oculto. Sêneca nos inspira a usar o tempo como aliado, olhando para nossos pensamentos como cartas enviadas por um amigo distante, às vezes confusas, outras vezes dolorosas, mas sempre dignas de atenção. Essa prática é um convite para desacelerar, para observar sem pressa o que se passa dentro, para aceitar sem a urgência de consertar. Nesse processo, o autoconhecimento cresce e a chama interna se fortalece. Um exercício simples de autocontrole pode transformar sua relação com o que acontece lá fora. Identifique em voz alta um gatilho que você percebe que costuma levar à autossabotagem. Nomeá-lo é tirá-lo do inconsciente e colocá-lo sob sua vigilância consciente. Essa é a prática do domínio de si mesmo, da verdadeira liberdade que Epicteto tanto ensinou. A presença se torna a base para responder à vida, não para reagir aos seus desafios. É uma presença que acolhe o que é, sem resistência, e que escolhe o modo como se posiciona no mundo. Por fim, mantenha uma âncora simples e constante. O toque do próprio pulso, a sensação do ar entrando e saindo, o ritmo silencioso, como lembrete de que a centelha interna está sempre ali acesa, esperando que você a veja. Metáfora da tocha que ilumina de dentro para... Imagine uma tocha que não precisa de lanternas alheias para iluminar o caminho. Uma tocha que arde sem precisar de chama visível, um calor que não queima a própria mão, um brilho que não se apaga,
mesmo quando tudo ao redor está mergulhado no escuro. Essa tocha é a luz que nasce dentro de você, uma luz bioluminescente que brilha silenciosa, constante, sem esforço, porque ela faz parte da essência. Essa luz interna não é um farol distante, nem uma estrela inalcançável no céu. Ela é o fogo que aquece seu peito, que orienta seus passos, sem precisar de plateia ou validação. Ela é o brilho invisível que afasta o medo do escuro, que mantém o coração aquecido quando as tempestades vêm. E, paradoxalmente, é essa luz que se torna farol para outras almas que também estão perdidas no breu, mas sem que você precise carregar o peso dela, porque iluminar não é carregar, é ser presença. Se você pudesse ser seu próprio fogo, se pudesse ser a fonte da luz que tanto buscou fora, para que esperar a chuva de fósforo? Para que esperar que alguém acenda o que sempre esteve pronto para brilhar? Essa tocha não se apaga com rejeição, não diminui com abandono. Ela só cresce quando é cuidada, quando é reconhecida, quando recebe a atenção da própria presença. E ela está dentro de você agora, esperando para ser notada, para ser acesa, para ser seu guia silencioso no reconstrução da vigilância interior. Ser deixado no escuro, por mais doloroso que tenha sido, revelou um poder invisível que talvez você não soubesse que tinha, o poder de acender sua própria luz. Essa luz não surge sem a escuridão. Ela nasce da sombra, da adversidade, da luta silenciosa dentro do peito. Sêneca nos ensina que a adversidade é como um fogo que purifica o espírito, que nos molda com calma e firmeza. Sem escuridão, a luz não se revela com sua força verdadeira. Ela precisa do contraste para mostrar sua beleza, sua resiliência. Marco Aurélio completa essa visão ao afirmar que a alma se ilumina quando deixamos de buscar em outro o que já possuímos dentro de nós. A centelha interna, a força que não depende de aprovação externa, é a base da verdadeira liberdade e da paz profunda. Cuidar dessa tocha interna é uma responsabilidade silenciosa, um compromisso com a vigilância serena, mesmo nos dias nublados, mesmo quando a tempestade insiste em voltar. Então pergunte a si mesmo, com a honestidade que só a noite permite, o que você faria hoje para que, ao anoitecer, se encontre com seu próprio farol aceso? Que gesto simples, que palavra silenciosa, que escolha diária pode acender e manter essa luz viva? A resposta está no presente, na decisão de cuidar de si com a mesma atenção que antes buscava nos outros. Porque agora, no escuro, você descobriu a luz que sempre foi sua, e essa luz nunca mais poderá ser apagada.